eu tive, né, com esse tema. Eu não sei se foi uma coisa que foi pré-determinado ou se foi mesmo o destino, mas esse tema, plano de tratamento com bases científicas, ele mexeu muito comigo, porque ele me fez repensar tudo o que eu estava acostumado a fazer, né? Na minha área, que é implantodontia. E, para começar, eu adicionei isso aqui depois. Eu tirei esse slide desse livro aqui, ó, vocês conseguem ver? E, para mim, foi uma mudança de paradigma. Plano de tratamento baseado em evidência científica. Porque eu baseava a minha clínica no texto desse livro aqui. E nesse livro ele tem lá, na página 252, uma tabela que é um guia do que fazer com dentes em condição de necessidade de tratamento. Então, a regra chama regra de 0, 5 e 10 anos. Né? Se o prognóstico do dente for maior que 10 anos, se o dente tiver um prognóstico bom e ótimo, a implantodontia dizia para a gente manter e restaurar o dente. Se o prognóstico do dente fosse de 5 a 10 anos, a gente deveria considerar a viabilidade do dente. E se o prognóstico fosse de menos de 5 anos, o livro já indica a extração com enxerto e considerar implante. E no texto desse livro ele diz assim: no passado, a manutenção de dentes naturais era soberana, pois as técnicas de reposição dentária eram onerosas. Aí veio a implantodontia, né? E os procedimentos avançados de reparo, né, como a apsectomia, tratamento de furca, aumento de coroa, apresentavam índices de sucesso menores do que um implante, né? E um paciente com alto índice de cárie, né, com histórico de alto índice de cárie, com necessidade de endodontia, núcleo, coroa, ele poderia ser mais bem tratado com exodontia e instalação de implante, né? E para terminar, ele finaliza assim: a implantodontia tem mudado a filosofia do plano de tratamento. Pacientes com doença periodontal avançada devem ser tratados com extração dos pilares duvidosos com mais frequência que no passado. Então, isso aqui baseou minha prática clínica nos últimos 10 anos, talvez um pouco mais. Eu acompanho implantodontia desde 2006, 2007, e esse livro aqui era um livro de cabeceira. Né? E com o que eu aprendi na implantodontia, eu dei uma parada no tempo, e esse tema que foi me passado possibilitou que eu mudasse o foco, mudasse a minha percepção de odontologia. Né? Então, eu estou aqui para falar para vocês sobre odontologia baseada em evidências. Né? É um tema aí que existe desde a década de 70, né? E foi definida assim pela Associação Dental Americana. A abordagem aos cuidados bucais requer a integração judiciosa de avaliações sistemáticas de evidências clínicas, cientificamente pertinentes e relativas à condição e história médica e odontológica dos pacientes. Perícia clínica do dentista, né, a parte de habilidade manual, de treinamento, e necessidades e preferências do paciente. Mas todo o nosso tratamento ele deve ser baseado nisso aqui: evidências, avaliações sistemáticas baseadas em evidências, cientificamente pertinentes e válidas. Né? E para a gente planejar, a gente precisa primeiro racionalizar, né? Que a gente deve pegar o problema do paciente, né? A condição clínica do paciente, o que o paciente deseja, né? Pegar a condição financeira, né? O perfil socioeconômico desse paciente, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, para a gente racionalizar o problema, delimitar o problema, para a gente poder organizar todas as ideias, todas as condições,
todas as características, para a gente padronizar o pensamento. A gente deve padronizar o pensamento para poder simplificar as nossas práticas clínicas. Né? Se a gente conseguir racionalizar, organizar e simplificar, a gente já deu um passo para conseguir planejar o caso. Né? E para a gente conseguir todos esses passos, a gente primeiro precisa conseguir uma prova, um manifesto que não deixa dúvidas e o indício. Isso é evidência. Então, a gente tem lá o problema do paciente e a gente tem que enquadrar esse paciente, a necessidade desse paciente, no melhor procedimento, baseado em evidência, na melhor prova, na condição que não deixa dúvidas, que não deixa o menor indício de incerteza. Né? Nem toda evidência ela é 100% verdadeira. Né? E nem que ela seja imutável. Pode ser que naquele momento a melhor evidência seja aquela. Então a gente deve basear o nosso tratamento na evidência mais atual, no que é mais certo para aquele momento. Né? E quando a gente está falando em evidência e prática clínica, a gente deve ter noção do grau de certeza que aquela evidência vai dar para a gente. Né? A gente hoje tem até o caso do coronavírus aí, né, da cloroquina, a gente tem a prática baseada em evidência, que garante para a gente maior confiabilidade e maior grau de certeza. Né? A cloroquina está sendo indicada, mas a evidência ainda é fraca, então o grau de certeza é baixo. Né? Por outro lado, a gente tem a prática clínica baseada em ciência. Né? A ciência, ela pega uma evidência que ainda não foi testada, né? Não a gente não tem resultados a longo prazo, em longa escala, a gente não tem um acompanhamento bom, grande, a gente não tem estudos randomizados, a gente não tem ensaios clínicos, mas a gente tem uma noção, um apontamento, pode ser que funcione. Né? Então, para a gente definir, determinar as nossas práticas clínicas, a prática baseada em ciência, ela tem pouco valor. Né? Ela vai dar para a gente um grau de certeza baixo. Ela está dizendo para a gente que ela precisa ser olhada com cuidado, com carinho, e que deve ser estudada. Né? Mas que, para nossa prática clínica, a gente deve basear sempre na melhor evidência possível, no que foi testado, no que foi aprovado, no que foi reproduzido em larga escala e nos grandes estudos, né, pelos grandes pesquisadores. A odontologia, ela oferece para a gente uma grande base científica, né, para nossas práticas. A ciência guia a nossa prática. E a gente tem aí, como fonte de informação, os livros de texto, né, que são ótimas fontes de informação, mas geralmente são defasados no tempo. Né? E a gente tem os artigos científicos, que a gente tem as plataformas virtuais online, que a gente consegue as evidências, né, os artigos, as revisões mais novas, mais relevantes, e a gente pode adaptar isso aí para cada etapa do nosso tratamento e para cada passo clínico que a gente for dar. A gente tem que oferecer para o paciente com o maior grau de certeza. E a gente tem isso com as práticas, com as técnicas apontadas pelos artigos científicos e que funcionam. Né? A gente tem aí os livros que a gente pode buscar e tem a PubMed, tem a Cielo, tem várias bases online. A gente pode estar buscando atualização aí. Né? Aqui é a pirâmide da evidência, né? Que a gente não, né? Os cientistas lá eles colocam que lá na base da pirâmide, o que é menos relevante são a opinião dos experts, dos estudiosos, são os estudos com animais e os estudos in vitro. Né? Isso aí tem valor, mas tem pouco dado clínico. Né? Tem pouca testagem, então a gente não deve usar muito.
outra vez aí, o coronavírus. Tem muita expert numa coisa relativamente nova, né? Não tem testagem, não tem muita coisa ainda, né? Subindo, a gente tem os relatos de caso e as séries de caso, que também são importantes, mas tem pouca evidência, tem pouco grau de certeza. Pode ser que um caso apresentado num artigo clínico, num relato de caso, funcionou naquele caso especificamente, o paciente tinha as características ideais, o caso tinha características ideais, né? Então, para aquele caso, para aquela série de casos, aquilo pode ter dado certo, mas pode não ser verdade num grupo maior. Então, a gente deve aí tá buscando estudos mais confiáveis e com maior grau de certeza. Então, a gente deixa os relatos de casos para caso a gente não tenha encontrado estudos mais encorpados, né? Então, a gente deixa os relatos de casos em segundo plano por aí. Subindo, a gente tem os estudos caso-controle, né? Que, lembrando aí o coronavírus de novo, é o que eles vão estar fazendo lá com a cloroquina, fazendo estudo caso-controle. A gente tem os estudos de corte, que eu não tenho familiaridade com ele. A gente tem os ensaios clínicos randomizados, que já oferecem um grau de certeza, um nível de evidência bem interessante. E a gente tem as revisões sistemáticas, né? Então, para a gente lá buscar evidência de uma informação, para a gente saber se aquele tratamento que eu estou propondo ali funciona, eu vou oferecer para o meu paciente revisões sistemáticas. Aquilo ali, estudado ao longo do tempo, por diversos pesquisadores, em larga escala. Então, a gente tem que dar preferência sempre para as revisões sistemáticas. E para os ensaios clínicos randomizados também, importante. Mas revisão sistemática é o mais legal para a gente estar buscando, né? Para a gente resolver o problema do nosso paciente, a gente precisa de quê? De uma base clínica, né? Que são as informações que a gente vai colher ali do paciente, na anamnese, no exame clínico, nos exames complementares, né? A gente vai delimitar o problema. A ciência da base clínica sozinha ela não consegue resolver o problema do todo, às vezes consegue resolver o problema de um paciente, mas o problema do todo a gente vai precisar aí da epidemiologia, estudos epidemiológicos, para a gente saber se uma população maior aquilo funciona, né? Quando a gente soma a base clínica com a epidemiologia, a gente tem a epidemiologia clínica, que vai dar para a gente informações se aquelas técnicas que a gente está usando, se elas funcionam para determinadas populações. Quando a gente junta tudo, base clínica, epidemiologia clínica, a gente chega em consenso, a gente chega em evidência, aquilo funciona ou não, né? Aí a gente tem aqui que o uso consciente, explícito e criterioso da melhor evidência clínica disponível na tomada de decisões sobre o cuidado com os pacientes, ela deve ser a base de todo o nosso caminho, né? A gente deve usar todas as técnicas, todos os materiais disponíveis, tudo de mais moderno, né? Tudo que esteja de acordo com a ciência, mas de forma consciente, explícita e criteriosa, né? Não adianta a gente querer encaixar um caso que não se adequa a uma determinada técnica, né? A gente pode querer usar um enxerto ali num caso que não é permitido enxerto. A gente pode querer manter um dente que, que, que não que não se encaixa no que é evidência de ser melhor, né? Então a gente deve ter sempre em mente que usar todas as informações de forma consciente, né? Elas explícitas, né? E de forma criteriosa, elas vão ajudar na tomada de decisão para cuidar do paciente. Qual é a melhor terapia para o meu paciente, né? Esse estudo aqui, essa técnica, ela tem base, ela tem validade, tem chance de funcionar? Então, a evidência científica, ela vai me dar consenso, ela vai me permitir utilizar o melhor argumento para que eu possa trabalhar a saúde do meu paciente.
né? Aí, para a gente ter um sucesso na resolução clínica, né? Na resolução de um problema clínico, a gente depende de duas grandes decisões: a decisão diagnóstica e a decisão terapêutica. O que é isso? A gente precisa de base, de fundamento científico para enquadrar o nosso paciente em determinado padrão de doença, para a gente bater o martelo. Falar assim, você tem uma periodontite crônica, você tem uma periodontite avançada. Os termos mudaram, mas você é portador de periodontite de acrometimento precoce, de desenvolvimento rápido. A gente tem que ter base clínica para isso, né? A gente precisa tomar a decisão diagnóstica. A gente precisa decidir onde enquadrar o nosso paciente. Unido a isso, a gente tem a decisão terapêutica, né? Eu enquadrei o meu paciente, eu sei o que ele tem. Naquela característica, eu preciso tomar a decisão clínica. Como eu vou tratar? Como eu vou tratar, né? E essas duas decisões são fundamentais na manutenção e restabelecimento da saúde do indivíduo, né? Que é o que a gente deseja sempre, restabelecer saúde, né? É uma outra coisa que mudou o meu pensamento. Fazia muito tempo que eu não tratava pacientes visando saúde. Era repor o dente para funcionar, para mastigar, e repor o dente para não ter uma falha estética. A minha prática era pautada nisso. E com esses trabalhos, com essa literatura que eu tive a oportunidade de ter contato, isso me deu um sacode. Eu preciso ter mais discernimento nas minhas decisões, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, né? Então, aí, para a gente formular o nosso diagnóstico, primeiro a anamnese, né? O primeiro contato com o paciente, a entrevista, a gente vai saber dele o que ele deseja, qual é a situação que está incomodando ele, né? Quais são as limitações de saúde que esse paciente tem, quais são as limitações sociais que esse paciente tem, para a gente começar a entender. Unido a isso aí, a gente junta o exame clínico, né? O exame clínico, ele é soberano, a gente bate o olho, a gente tem que sondar, a gente tem que fotografar, a gente tem que pegar todas as medidas, todas as características de tecido, de doença, né? A gente junto a isso aí, anamnese e exame clínico, a gente pode precisar de exames complementares, né? Muitas vezes o paciente chega só com uma gengivite, não tem profundidade de sondagem. Ô, Alcides, sim. Antes de você entrar nos complementares, desculpa te interromper aí, nós temos Sim. só 30, 40 segundos antes de cair o link. Eu acho que você pode continuar para os exames complementares no próximo link. Pessoal, eu vou encerrar aqui e vou passar para o outro rapidamente, tá? Você me permite gravar, né? Estou gravando sua aula. Beleza. Ok. Então, vou encerrar aqui e já passo lá no WhatsApp para vocês o novo link, tá, pessoal?